Na década de 70, conheceram juntos a televisão, por morarem perto uns dos outros, e são várias as memórias dessa época. A única coisa, um meio de comunicação que a gente tinha era o rádio, através da Voz do Brasil, e não era muito boa a sequência, porque tinha vez que faltava pilha, nós que não tinha energia, e não tinha, faltava pilha, não tinha gente como a gente ouvia o rádio, não ficava sabendo de notícia nenhuma, ficava desatualizado de tudo. Antigamente, até para a gente comunicar era muito difícil, né? Porque até o meio de transporte para nós era difícil, né? Porque para você vir na cidade era a maior dificuldade que tinha. Você tinha que procurar um vizinho que tinha uma condução, uma coisa assim, né? Você dependia de gente para poder a gente vir na cidade. E o meio de comunicação que tinha era rádio, né? Não existia outra coisa. A gente tinha informado pelo rádio. Tinha aqui o programa do Repórter Terrestre, falava das 8 horas da noite. A Voz do Brasil também era muito bom naquele tempo. Assim, eu gostava, a Voz do Brasil era 7 horas. Então dava muito. Agora, jornal, assim, para me ler, assim, eu nunca fui ler jornal. Não. Eu tinha um radinho de pilha que a minha avó me deu. É a única coisa que a gente tinha, escutar Zé Bétio, Voz do Brasil, escutar algumas coisas desse tipo. Dormia no cantinho do travesseiro. Até dormia com ele ligado. Então a única coisa que a gente tinha era o rádio. Aí acabava que não tinha entretenimento na fazenda, nem energia elétrica a gente não tinha. Tudo era mais difícil. O banho era aquecido. Então era muito difícil. Aí as pilhas acabavam do radinho, tinha que ficar uns dias sem ouvir o radinho até meu pai vir na cidade buscar. Eu tinha 8 anos. A gente foi passear em Goiânia e aí lá na casa de uma tia da minha prima tinha, sabe? Meu Deus, mas aquilo foi tão bom, sabe? Diferente, né? Que a gente nunca tinha visto. Eu vi televisão a primeira vez em 1978. Eu estava com 6 anos, assim, mais ou menos a Copa do Mundo. Achei muito interessante de ver, assim, até o sinal não era bom. Era preto e branco, chuviscando, que não tinha parabólica, não tinha nada, era anteninha simples. Tinha que ficar rodando a antena para ver se pega um pouquinho de sinal, mesmo assim chuviscando. A primeira vez deve ter sido ali em 78, por aí. Uai, eu achei mais ou menos, apesar que era preto e branco, né? Mas para mim foi uma novidade muito grande. Foi no ano de 1970 que eu vi a primeira televisão. Eu tinha na faixa de 10 anos naquela época. Eu nunca pensava que eu ia chegar naquele tempo, né, de ver a televisão e principalmente naquela época, que a gente via a televisão ali na Farinha Geral Vieira Machado, que era inclusive a energia lá, era uma usina tocada a água. Aí o vizinho fez uma represinha, aí fez uma comporta, e ele arrumou uma usina. E aí a gente ia lá e fechava as comportas para ter água, aí a represa enchia, aí a gente estava interessado em assistir um jogo, ou um programa, ou uma notícia que ia passar no jornal, aí a gente fechava as comportas. Aí, ó, que 5 minutos antes de começar, nós ia lá e ligava as comportas, porque senão a água acabava, nós não assistia aquele jogo, aquela notícia que nós estávamos interessados. Eu era bem criança ainda, que eu vinha com minha mãe na cidade, e aí ela ia nas tias dela, aí eu ficava lá, queria só assistir televisão. Assistia Chaves, desenho Pica-Pau. Cara, era na época dessa época aí, era show demais. Eu ficava louco para vir na cidade para ver televisão. A primeira vez que nós vimos a televisão, nós fomos assistir os Trapalhões, aí nós tínhamos mais ou menos umas 20 pessoas. Aí chegou um colega meu, um menininho, com o pai dele, a hora que ele chegou para assistir, ele regalou os olhos, ficou tão curioso, perguntou pro pai dele: pai,
como é que cabe tanta gente dentro de uma caixinha dessa aí? Pô, aí eu ficava impressionado com aquilo. E aí toda hora eu queria ir lá atrás, ficar olhando atrás da televisão para ver o que estava acontecendo. Até que o pai dele explicou para ele que ele entendeu. Naquela época ia várias pessoas, juntava 10, 12 pessoas para ir para o vizinho, para onde tinha televisão, né? Pra você ver televisão, pra você assistir programa lá. Aí veio a Copa de 82, eu já era mais grande, e a gente juntou os vizinhos, aí comprou uma bateria, tinha um vizinho que tinha um tratorzinho velho, aí tinha uma bateria, a gente tinha uma televisão, uma bateria, aí para assistir a Copa de 82, a gente juntou 80 vizinhos, fez um rancho, aí nós foi pro meio de um cerrado, caçar um sinal que a televisão pegava. Uma televisãozinha de 14 polegadas, preto e branco. Aí a televisão, às vezes que eu tinha pra ver televisão é quando ia na cidade. Chegava em casa, eu só voltava pro radinho, né? Ficava contando uns dias pra ir na cidade de novo pra poder assistir Chaves. Aí a gente achou um ponto em riba de um morro, com a árvore, a gente foi, limpou debaixo da árvore, arrumava a antena, e um subia lá, 14 na antena, e um olhando a televisão. Aí a hora que ela voltava, o sinal melhorava, aí quietava e a gente amarrava ela, e aí deixava desligado e reunia o pessoal. E aquilo era muito interessante, juntava 80 até 100 pessoas, aí a gente fazia um bolão. Isso aqui é uma televisão pequena também, preto e branco. E colocou ela na sala. E era uma correria feia, porque quando o óleo acabava, né? Levava o Lindomar lá no Dr. Ramon buscar óleo para arrumar a televisão. Então nós ligava o motor lá e ela ligava a luz, tinha televisão, tinha tudo. A gente comprou mês de fevereiro, comprou parcelado a televisão e a antena, né? Comprou parcelado. Aí como foi mês de junho que ligou a energia para a Copa, aí que foi assistir a televisão. Ficou uns meses guardada, porque não tinha ligado a energia ainda. Os meninos subiam no sofá, sabe? E a televisão estava na mesa, no cantinho lá atrás da porta, né? Eu sentava no sofá e ficava assistindo televisão de mentira, tanta vontade. Aí ligou a rede elétrica, mas não ligava a energia, porque tinha outras redes, né, para ser feitas, para depois ser ligadas, né? Aí, e aquela ansiedade, que dia que vai ligar? Que dia que vai ligar essa energia? E a televisão estava lá, meu pai já tinha comprado antena parabólica, mas não tinha como instalar a antena, porque não tinha como testar, não tinha energia para ligar a TV, para sintonizar a antena. A televisão chegou em casa em 97, né? A gente fez um consórcio entre os vizinhos, amigos, para juntar um dinheiro, aí os vizinhos, ninguém tinha televisão, os mais próximos. E aí, aquela expectativa, TV e antena lá guardada e não tinha rede de ligar. O dia que ligaram a energia, o técnico foi instalar a parabólica, aí para sintonizar a antena, colocou a TV lá fora, lá no terreiro, lá no quintal, perto da base da antena, né? Para poder fazer a sintonização do satélite. Aí nisso a gente colocou as cadeiras lá fora, lá do lado de frente da TV, o cara lá sintonizando a antena e a gente lá tentando assistir. Geralmente até hoje o que eu gosto mais de ver é só programa religioso. A gente não tem muita oportunidade de ir na igreja, né? E eu vejo muita missa aqui na televisão. Passou a ouvir menos o rádio. Eu gosto muito de rádio, mas a gente aí ficava louco para assistir a televisão. E a gente ia assistir os programas, novela, os telejornais. Aí o que eu tinha oportunidade, chegava em casa no intervalo do serviço, era assistir televisão. Aí o rádio foi ficando deixado, mas até hoje ainda gosto de rádio. Toda a vida eu gostei de rádio também. E uma vez você assistia um programa na televisão, eu ia para o quarto, nós levava o radinho junto comigo, né? Porque antigamente eu ia ver, em vez de ver um jogo, eu ia escutar, né? E o rádio é menos, mas o rádio toda a vida eu gostei, assim. Aqueles programas de manhã cedo, sertanejo, assim, eu gosto muito de rádio. Eu levo até o radinho pro curral, assim, sempre, às vezes eu levava o radinho pro curral lá. Ficava até tarde assistindo televisão, né?
Aí não queria nem eu mesmo, minha mãe até que não. Minha mãe ainda tinha um radinho dela, ficava lá ligado perto de uma máquina de lavar, uma coisa assim, né? Na época tinha uma bica d'água, ela levava o radinho de pilha durante o dia, mas à noite era novela, era jornal, era entretenimento, era futebol. Aí à noite para mim o radinho eu aposentei. Ah, ficou na época de 70, a Copa do Mundo de 70, eu tinha 10 anos na época, isso ficou marcado na memória para muito tempo, muitos anos, e essa não sai não. Eu lembro do último jogo do Brasil, quando o Brasil foi campeão, tricampeão, na época que foi uma coisa, para mim, foi uma coisa muito motivante para mim, porque eu não sabia quando a televisão chamou, eu não sabia o que era uma Copa do Mundo, só via pelo rádio, quando eu vi o que era uma Copa do Mundo, passei a entender. A primeira, uma que eu nunca esqueci foi quando arrumou a televisão lá, passava a novela das 6, Tropicaliente, sabe? E já repetiu ela umas 4 vezes, toda vez que passa eu quero ver de novo, sabe? Foi a primeira novela que nós assistimos lá. Essa ficou marcada. De jogo, na Copa do Mundo teve umas Copas que o Brasil foi campeão que deixou bem marcante para a gente, né? Porque foi um final bonito, muito bom. Agora, existe também, teve muitos campeonatos, igual eu sou torcedor de São Paulo, teve muitos jogos que São Paulo foi campeão, que eu participei vendo e para mim ficou bem marcado. Tem aquela Mulheres de Areia, que eu geralmente não gosto de novela. Essa nós via ela lá no Curraleiro. E eu não importava com novela, eu era apaixonada dessa novela. A primeira vez que eu vi Chaves, né? Primeira vez que eu vi Chaves, eu acredito que eu tinha uns 7 anos, 8 anos. E aí, até pouco tempo eu assistia Chaves, né? Futebol é fantástico também. Às vezes eu ia na fazenda vizinha lá, que já tinha, que eu assistia, era muito bom. Faustão. Mas o que mais marcou mesmo foi que eu era bem pequeno, bem criança, que eu assisti Chaves. Eu nunca esqueço que eu chegava, eu ficava colado na TV para assistir. Eu ficava muito impressionado de assistir os Trapalhões. Meu programa que eu assisti da minha vida, o programa de humor, a gente ficava louquinho para chegar no domingo. Quando passava o domingo, até que a semana demorava até chegar no outro domingo, a gente andava 8, 10 quilômetros para assistir a televisão preto e branco para ver os Trapalhões. Minha mãe vinha daquela distância, né? Ela vinha sol quente, ia embora lá para as 10 horas. Só ela e Deus. Começava a escurecer, né? O pessoal começava a aparecer. Quando tinha jogo da Copa, então, nossa, mas a sala ficava cheinha de gente. Tinha que sentar no chão. Eu tenho muita saudade desse tempo. Diferenciou muito sobre assim, educação, a aprendizagem das crianças de hoje. De primeiro, você estudava, eu para me estudar andava 10 quilômetros a pé. E aí hoje os filhos, a condução vem na porta, e aí a televisão ajudou muito nisso aí. A televisão, para quem quer aprender o que não presta, ela tem muitas maneiras, né? Mas a pessoa que quer evoluir e quer seguir para o lado bom, ela é ótima, né? Não é boa, é ótima. Então, a televisão traz muita coisa boa. Tem muita coisa que você vê que não é bom, né? Porque você vai fazer um trabalho, umas coisas, aí antes não tinha internet, primeiro que chegou a televisão, aí tinha coisa que, através da televisão, a gente entendia mais o conteúdo, umas coisas que a gente ia fazer, a gente entendia mais a fazer. A gente que era da fazenda, muito simples, e isso abriu muito a cabeça da gente que estava estudando, aí às vezes isso ajudou muito na parte dos estudos, porque às vezes vinha uma matéria, vinha uma reportagem relacionada àquilo, então isso foi fundamental mesmo, foi excelente a chegada da televisão. A rotina nossa, antes de ter televisão, a diversão era ir para o campo de futebol, jogar bola, e aí pescar, ir tomar banho em represa. Aí chegou a televisão, aí a gente
chegava, tá na hora que tá o programa, tá na hora de assistir isso assim. Aí a gente via para frente da televisão para assistir esses programas, assistir os jogos, os noticiários. As crianças faziam as coisas correndo, né, para assistir televisão. Ia tirar leite, era rapidinho, o leite estava pronto lá. Ia correndo, tomar banho para ir ver televisão. Acaba que quando chega, você acabou que perdeu um pouco. Aquilo era tudo muita novidade, né? Então, algumas brincadeiras acabou que deixava de fazer, né? Brincar, por exemplo, assim, eu lembro que eu e meu irmão, a gente brincava de fazer estradinha na sombra das árvores, né? Aí fazer caminhão nas árvores, essas brincadeiras de boizinho, de fazenda, essas coisas praticamente parou um pouco, porque aí ia assistir televisão, né? Aí ia pra dentro assistir TV, terminava as tarefas da fazenda para poder ir pra dentro assistir TV. E não tinha nada melhor que a televisão, não. E só brincar, sair da televisão no final de semana, quando chegavam os primos, né? Que era muito menino, muito primo. Morava longe também, quando reunia, aí eu saía da televisão. A gente aprendeu muita coisa, a gente ficou mais atualizado com as coisas, ficou mais... que a gente era muito desatualizado, talvez, eu lembro dos meus pais, talvez ia vender alguma coisa, aí o pessoal vinha ganhar muito dinheiro como se diz aqui na região, nas costas dele, porque eram desatualizados, as pessoas chegavam, falavam, é tanto, e aí a gente acreditava, e a gente via que a gente, depois que saiu a televisão, o tanto que a gente entregou coisa assim, de valor, e saiu com valor muito inferior, muito mais barato, porque a gente era por fora, não sabia dos noticiários. Mudou muito, porque assim, a gente tem mais informação das coisas, que nós não tinha informação de nada, né? Que nós quase não sai. Então, por isso que eu acho que nós achamos mais diferença ainda na televisão, por causa disso. Foi um tipo assim, de uma diversão, ver as coisas diferentes. Eu acho que pra gente, uma geração mais nova, com mais acesso à informação, com mais acesso à modernidade, isso mudou o segmento da nossa vida, né? Porque assim, até então fez com que a gente estudasse mais, queresse alguma coisa diferente pra gente, né? Coisa que meus pais não tiveram essa chance. Né? Era trabalho na fazenda, era aquilo e pronto. No momento a gente saía à noite, saía mais à noite, né? Às vezes você ia na casa de um amigo, de um parente, coisa assim. Depois que saiu a televisão, aqui você já ficava mais quieto para ver os programas de televisão. Né? A gente fica mais quieto um pouco. Entanto que o povo fala assim que a televisão que fez o povo ficar mais preso em casa, para mim está aqui na zona rural às vezes.